continuando, né? Vocês viram que o vídeo é muito bom, muita informação, muitos detalhes de pessoas, né, do nosso meio, que através de um vídeo desse exemplar pode agregar muito a vocês. Então vamos lá, continuando ao nosso treinamento, tá? Vocês viram tudo que passou lá, então agora nós vamos continuar nosso treinamento, ok? Os casos de intoxicação crônica podem variar de simples diminuição da quantidade das células do sangue até a ocorrência de leucemia ou anemia aplásica, condições muito graves, tá? Olha, pessoal, vamos ver isso com carinho, tá? Olha aqui, ó, os casos de intoxicação crônica. O que é uma intoxicação crônica? É que teve uma grande quantidade desse material absorvido pelo organismo, seja a parte cutânea, respiratória, né? Até mesmo, né, ingestão desse material. Olha que ela pode causar variar de simples diminuição da quantidade de células no seu sangue, ou até mesmo a ocorrência de uma leucemia, ou anemia aplásica, condições muito graves. O que é uma leucemia? Leucemia é um câncer no seu sangue. Então, o tratamento de uma leucemia, ele é muito grave. Você tem que fazer um acompanhamento oncológico, né? Então, isso pode acarretar em um problema muito sério, gente. Olha para você ver que nós não estamos brincando com qualquer produtinho. Não é um refrigerante, não é um doce, não é um suco que você gosta e degusta. É um material extremamente perigoso. Ele pode causar uma leucemia em você. Uma leucemia é um tratamento que você vai ter que tomar quimioterapia, fazer radioterapia e várias partes desse tratamento. É muito doloroso a você. Mas vou correr o risco para você? Não. Prevenção, prevenir, tomar cuidado, seguir rigorosamente os procedimentos que já tem para fazer o carregamento, descarregamento, abastecimento desse material, gente. Nós estamos passando para vocês aqui com muito carinho, com muito cuidado, para você ter esse cuidado desse tipo de material que você está manipulando, gente. Então, tome cuidado. Vamos nos cuidar. Vamos cuidar do nosso próximo, vamos cuidar das pessoas envolvidas no ambiente de trabalho, tá ok? Vamos lá, continuando. Como o benzeno afeta a saúde? Quanto aos efeitos da exposição por longo prazo, crônicos ao benzeno pode ocorrer alterações na medula óssea, alterações no sangue, alterações no cromossomos, alterações no sistema imunológico, pode causar vários tipos de câncer, pode ocasionar danos ao sistema central, irritação na pele e nas mucosas. Vamos lá, pessoal, olha lá. O quanto de doença pode causar o benzeno com uma exposição a longo prazo, tá? Falar a longo prazo, pessoas que trabalham diariamente, estão correndo risco. Não se assombrem. Vocês seguindo como eu já disse, seguindo os procedimentos, você vai eliminar esse problema, tá ok? Mas o que ele pode causar? Alterações na medula óssea. É um tipo de câncer também, tá, gente? Alterações no sangue, alterações no cromossomo, alterações no sistema imunológico. Pode causar vários tipos de câncer. Por que vários tipos de câncer? Explico a vocês. Nosso corpo, nosso organismo é diferente um do outro. Uns podem desenvolver subitamente, outros podem desenvolver ao longo do tempo, outros podem desenvolver diversos tipos de sangue, de câncer, né? Dependendo, né, do seu organismo, tá ok? Aí pessoas podem ter câncer no sangue, pode ter câncer no intestino, pode ter câncer nos rins, pode ter câncer no aparelho digestivo. Isso varia de acordo com o organismo de cada pessoa. Como o organismo responde. O nosso organismo é diferente um do outro, ok? Então, vamos tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, gente. Muito cuidado. Todo cuidado é pouco,
você vê que nós não estamos brincando com qualquer coisa, não. Nós estamos brincando com coisa séria. E não se brinca com coisa séria. Então, vamos fazer as coisas de maneira correta, ok? Continuando. O que é medula óssea? A medula óssea é o órgão mais importante da produção da célula sanguínea, pois lá estão as células tronco que dão origem a todas as células. Olha para vocês verem aí no desenho do lado aí, como é rico esse treinamento em informações, pessoal. O que é a medula óssea? É o órgão mais importante, né, na produção das células sanguíneas que nós necessitamos, né? E esse daí é o carro mestre depois do nosso coração, né? Então, a medula óssea, ela produz as células sanguíneas que correm nas nossas veias, nossas artérias. Então, a medula óssea é responsável pelas células tronco que dão origem a todas as outras células do nosso organismo. É um mecanismo no nosso organismo para funcionar nosso intestino, funcionar nossos rins, né? Nosso aparelho digestivo, né? Nosso coração, que é o principal, se o coração parar tudo, nosso cérebro, né? Para nós sentirmos gosto, paladar, tudo isso envolve, né, a medula óssea, né? Que ela produz, né, nosso organismo, nosso corpo. Para vocês verem, quando acontece algum probleminha no nosso sangue, gente, primeiramente o que acontece? A pessoa fica pálida, né? Fica amarela, começa a mudar a coloração da pele. Pode correr imediatamente, procurar uma ajuda a um centro especializado, um hospital, ao ponto de atendimento. Corre, porque a coisa é séria, tá? Então a medula óssea é um dos principais organismos que nós temos dentro do nosso corpo para produzir, né, a produção das células sanguíneas. Nós não podemos ficar sem as células sanguíneas do nosso organismo, tá ok? O que é medula óssea? Medula óssea, ela se localiza dentro dos ossos chatos do corpo. Ocupa a parte interna dos ossos da coluna, do externo, osso na frente do peito, das costelas, dos ossos pélvicos, da bacia e em grau dos ossos longos, húmero, fêmur e tíbia. A do crânio, constituindo o total de cerca de 1 kg de tecido. A medula, por ser rica em tecidos gordurosos, facilita a deposição do benzeno, sendo já estimado em exposições crônicas que a concentração desse produto na medula óssea pode ser até 25 vezes maior do que no sangue. Olha lá, pessoal, vamos lá. A medula óssea, né? Medula óssea, ela se localiza dentro dos ossos chatos do nosso corpo. Então, ela vai desde dos ossos da nossa coluna, né? Que a nossa principal estrutura para nos mantermos em pé, em movimento, né? O osso externo, né, da frente do peito, né? Das costelas, pélvicos das bacias que ficam aqui atrás do nossa costa, né? E do crânio, constituindo um local de cerca de 1 kg de tecido. Então, olha para você ver onde que esse material ele acaba atingindo a medula óssea. Ó, nós vimos no slide anterior, né? Na medula, né? Que faz a corrente sanguínea, né? Agora a medula óssea, você vê, ele afeta todo o seu organismo, tá ok? Então, redobre o cuidado, tá ok? Qual é a função do sangue? São funções múltiplas e complexas, sendo as principais o transporte de oxigênio, nutrientes, hormônios, gás carbônico e de diversos outros produtos do funcionamento dos órgãos do corpo. Tem ainda importância decisiva e ativa nos processos de defesa do organismo, através dos glóbulos brancos e leucócitos, contra os vários agentes agressores. As plaquetas são elementos diminutos, têm papel decisivo na coagulação sanguínea. Atuam de imediato quando há algum sangramento,
formando uma estrutura sólida no local do ferimento, evitando assim as hemorragias. Então, pessoal, a função do nosso sangue, do nosso organismo, né, são funções múltiplas e complexas, sendo as principais o transporte de oxigênio, nutrientes e hormônios no nosso organismo, gás carbônico. Pessoal, sabemos que o bombeamento do nosso coração ele manda para todo o nosso organismo. Então, o que não podemos ter, né? Dentro das nossas artérias, né? Acúmulo de gorduras. Por quê? Essas plaquetas, esses materiais aí, ele vai grudando dentro do nosso organismo, nas artérias. E é muito prejudicial, porque ele vai desenvolver essas doenças que nós falamos nos slides anteriores. Câncer, até mesmo uma leucemia. Então, todo cuidado é pouco, gente. Tem ainda a importância decisiva e ativa dos processos de defesa do organismo. Sabemos que a proteína do nosso sangue ele acaba nos ajudando, nos fortalecendo. Se você pegar uma anemia, qual que é o primeiro sintoma de uma anemia? Você fica fraco, debilitado, cansaço. Um cansaço excessivo que é anormal do dia a dia, né? Um cansaço que você tem que administrar, mas dentro de um quadro desse é inadministrável. Então, você tem que ter o cuidado. Olha para vocês verem minuciosamente, né? As plaquetas são elementos diminutos, os menores do sangue, tendo 1/3 de diâmetro dos glóbulos vermelhos e tem um papel decisivo na coagulação sanguínea. Sabemos que no nosso organismo nós temos glóbulos brancos e vermelhos. Eles têm que estar totalmente equilibrados, tá? Dentro do nosso organismo. A porcentagem correta, porque a coagulação sanguínea dentro dos glóbulos branco e vermelho ele vai te causar leucemia, que foi o slide anterior que nós falamos. Então, atuam de imediato quanto a algum sangramento, formando uma estrutura sólida no local do ferimento, evitando assim as hemorragias. Então, nossa corrente sanguínea no nosso organismo, gente, começa, o que está dizendo nessa última parte aí? Começa a ter sangramento pelo nariz, pelos ouvidos, pela boca, né? Então, são sintomas, né, agravantes decorrentes do histórico que tem no contato com o benzeno, tá? Então, tudo isso também, gente, explicando bem para vocês, né? Vai ser diagnosticado através do médico, através de exames, né? Por isso, reforçando o que já falamos lá atrás, no começo do treinamento, né? Periodicamente, de 3 a 4 vezes ao ano, vocês terão que ser submetidos a exames para controlar, né, essa taxa dentro do teu organismo, ok? Que alterações podem ser provocadas no sangue pelo benzeno? O benzeno pode provocar qualquer alteração na formação do sangue, sendo eosinofilia e leucopenia, as alterações precoces da intoxicação por benzeno. Esta ação é chamada de efeito mielotóxico, tá ok? Então, gente, vamos lá. Ele pode provocar qualquer alteração na formação do sangue, sendo ela, né, eosinofilia e leucopenia, as alterações precoces da intoxicação do benzeno. Então, intoxicação do benzeno vai trazer alterações no nosso organismo, tá? Então, o cuidado, né? Vemos aí passo a passo, falando. Não se preocupem, gente. Todo cuidado que tiver, procedimentos, uso de EPI e EPC, vai atenuar, né, o contato com esse material, tá ok? Que alterações podem ser provocadas no sangue pelo benzeno? A comprovação da relação causal entre a exposição ao benzeno e a aplasia da medula, não sendo certo que haja ligação entre esse quadro e a leucemia, ou se são eventos separados. De qualquer forma, a aplasia de medula é o maior fato de risco para a ocorrência de leucemia. Olha lá. Vamos lá, a comprovação da relação causal entre a exposição. O que é exposição? Eu estar no contato direto
com material, tá? No caso, seria a gasolina, tá ok? Ao benzeno, não sendo certo que haja ligação entre o quadro e a leucemia, ou seja, são eventos separados. De qualquer forma, a aplasia de medula é o maior fator de risco para a ocorrência de leucemia. Então, você vê que o fato envolvendo a exposição, o contato, né? O contato diário que você vai ter com aquele material pode ocasionar algum problema que pode desencadear, né, uma ocorrência de leucemia, que, voltando a reforçar vocês, é um quadro doloroso, é um quadro que requer um afastamento, primeiramente o afastamento das suas atividades, né, um quadro clínico que vai ter que ter acompanhamento semanal, diário, dependendo do avanço desse quadro. É um tratamento que você vai ter que tomar quimioterapia, vai cair seus cabelos, vai... Gente, é um caso que não vai impactar somente você que vai passar pelo tratamento, vai impactar as pessoas que estão ao seu redor, principalmente a tua família. Então, reforçando a medida prevencionista, né? À medida de que você se prevenir, ter o cuidado, você vai evitar de acontecer algo tomar essa proporção que é a leucemia. Um quadro grave, né, um quadro doloroso, que exige um tratamento, né, com um certo determinado tempo, né, mexe psicologicamente, socialmente com a tua família, tá ok? Então vamos tomar cuidado. O que é benzenismo? Conjunto de sinais, sintomas e complicações decorrente da exposição aguda ou crônica ao benzeno. Como se faz o diagnóstico do benzenismo? O trabalhador deve passar por exames periódicos, clínicos e laboratoriais. Entre os exames de laboratório é necessário fazer um hemograma completo semestralmente. Qual o tratamento do benzenismo? Não existe tratamento, medicamentos capazes de comprovar a cura, e uma vez afetada a medula. Vamos lá, pessoal. Olha lá, vamos falar como se faz o diagnóstico do benzenismo. O trabalhador deve passar por exames periódicos. O que é exame periódico? Por um determinado tempo, tá? Clínico e laboratoriais. O que é? Você vai lá, coleta sangue, coleta urina e faz esses exames laboratoriais, que vai monitorar, né? Tem empresas que fazem cada 4 meses, por quadrimestre. Tem empresa que a norma diz que pelo menos 2 vezes ao ano, né? Você diz que você tem que passar por esse tipo de exame, para fazer esse monitoramento, né? E para vocês verem, né, do laboratório é necessário um hemograma completo semestralmente, tá? Então, dependendo do primeiro resultado, você vai diminuir o tempo para fazer o monitoramento desse quadro, tá ok? A norma pede, né, como eu disse aqui, a cada semestralmente, 2 vezes ao ano. Mas, se for detectado através desses exames clínicos, que você tem essa quantidade exposta no seu organismo, esse exame ele tem que reduzir o tempo para fazer o controle desse material, tá ok? Qual o tratamento do benzenismo? Não existe tratamento. Olha, não existe tratamento médico capaz de promover a cura, uma vez que é afetada a medula. Afetou? Então não tem como, né? Mas tem a medida de controle, né? Não foi comprovado cientificamente ainda a cura, mas tem a medida de controle, como você controlar. Primeiramente, afastar a pessoa das suas atividades. Você não vai deixar uma pessoa que está contaminada ter contato ainda com o material, tá ok? Mas o tratamento ele é feito uma medida de controle. Não foi comprovado, voltando a frisar, não foi comprovado cientificamente, né, a cura, mas, né, há medidas de controle para diminuir essa taxa na corrente sanguínea, tá ok?
Resolução da ANP, benzeno na gasolina. Portaria 197 de 28 de 12/99 até 2,7% no organismo. Portaria 309 de 27 de 12/2001 até 1,9%. Resolução ANP número 40 de 25 de 10 de 2013 até 1%. Então essas resoluções que vieram, começou em 97, estamos aqui a última atualizada em 2013, tá? A porcentagem regulada dentro do seu organismo, tá? Aceitável, tá ok? Então vamos lá. Frentista não se expõe só ao benzeno. Vamos lá, gente. Olha lá, gasolina é uma mistura complexa de mais de 500 substâncias, 5 a 12 átomos de carbono e no Brasil também contém álcool, tá? Então vamos lá, gente. Os frentistas não se expõem somente ao benzeno. Olha para vocês verem, ó. A gasolina é uma mistura complexa de mais de 500 substâncias, entre 5 a 12 átomos de carbono, e no Brasil ainda também contém o álcool, né? Determinados países, outros países aí que tem, ela não tem o álcool. Aqui no Brasil tem uma porcentagem de álcool, né? Que pode ser inserida na gasolina para ser vendida aos consumidores, tá? Então, para vocês verem que não temos, né, o contato, né, com esse equipamento, com esse material, somente com benzeno. A preocupação não é somente com benzeno, são mais de 500 substâncias, tá? Então, o cuidado, todo cuidado é pouco, tá ok? Comissão Nacional Permanente do Benzeno, Subcomissão de Postos de Gasolina. Primeiro, tripartite, né? O que é o tripartite, pessoal? Tripartite são representantes do empregado, do empregador e do governo, né? Foi feito em agosto de 2011, junho de 2016, publicado em setembro de 2016, no anexo 2 da NR9, tá? Ministério do Trabalho, Gabinete do Ministro, né? Portaria 1109, de 20 de setembro de 2016. O Ministro do Estado do Trabalho, no uso das suas atribuições que lhe confere o inciso 2 do parágrafo único do artigo 87 da Constituição Federal, e os artigos 155 e 200 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, resolve. Artigo 1. Aprovar anexo 2, exposição ocupacional ao benzeno em postos revendedores de combustíveis, PRC da norma regulamentadora número 9, aprovada pela Portaria 3.214, de 8 de junho de 78, com a redação constante no anexo dessa portaria. Artigo 2º. Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, exceto quanto aos itens abaixo, discriminados que entrarão em vigor nos prazos consignados, contados da publicação deste ato. Objetivo e campo de aplicação. Estabelece os requisitos mínimos de segurança e saúde no trabalho para as atividades com exposição ocupacional benzeno, PRC. PRC, estabelecimento em terra firme que revende a varejo combustíveis automotivos e abastece tanque de consumo dos veículos automotores terrestres ou em embalagens certificadas pelo Inmetro, complementar as exigências e orientações do DSST já em vigor, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Objetivo da aplicação, né? Colocando a portaria que acabamos de ler, né? Estabelece os requisitos mínimos de segurança e saúde no trabalho para atividade com exposição ocupacional. O que é a exposição ocupacional? Postos de combustíveis, refinarias, né? A logística desses materiais, que são os motoristas, caminhão-tanque, que fazem a distribuição por todo o país, né? Levando aos centros de distribuições, aos postos de combustíveis que fazem a revenda desse material, né? O PRC, estabelecido em terra firme, que revende a varejo combustíveis automotivos e abastece tanque de consumo em veículos automotores terrestres ou embalagem certificada pelo Inmetro, complementar a exigência
né, da segurança do trabalho, que já está em vigor. Então, pessoal, se estabelece os requisitos mínimos. O que é? Requisitos mínimos, né? Tem requisitos, né, nas portarias estabelecidas com todas as normas. O mínimo, ele tem que cumprir pelo menos o mínimo das exigências, né? Seja ela no abastecimento, no uso de EPIs, né? Nos testes feitos antes de ser colocado aos tanques. Todo esse procedimento tem que passar por um treinamento eficaz. Um treinamento que venha a falar, a dizer a você, trabalhador, que vai estar exposto diretamente a esse material. Então, passar por um treinamento específico, o contato com a FISPIC, né, a ficha de informação de produtos químicos, sabendo com cada item que tem ali do produto que é produzido a gasolina, de você ter a noção básica mínima do que está acontecendo, que você tem um contato com aquele material, tá? Então, o estabelecimento tem que estar, né, que vende e revende, né, esse material. Todos, nesse grande círculo que tem da distribuição, dentro da sua produção, todos têm que ter o mesmo conhecimento, né, o mesmo treinamento para poder fazer o contato com esse tipo de material, ok? Responsabilidades do empregador, tá? Serviços de contratadas, as quais conste em contrato o cumprimento das medidas previstas no anexo, adequar os contratos vigentes, fornecer às contratadas as informações pertinentes sobre os riscos e medidas preventivas quanto à exposição ao benzeno, nas áreas onde desenvolverão suas atividades, dar conhecimento sobre os procedimentos operacionais aos trabalhadores, com o objetivo de informar sobre os riscos da exposição. Nós sabemos que temos o risco, a responsabilidade do empregado e do empregador. Estamos falando diretamente da responsabilidade do empregador, né? Serviço de contratadas, seja ela, né, fixa da empresa, até mesmo terceirizadas, né? Então, olha o que diz aqui, ó, como eu falei no slide anterior, tá? As quais consta em contrato o cumprimento das medidas previstas no anexo, né? Adequar os contratos vigentes. Todo colaborador que se envolva, seja ele terceirizado, quarteirizado, ou até mesmo da própria empresa, tem que ter o mesmo treinamento, a mesma capacitação. Ora, fornecer às contratadas as informações pertinentes sobre os riscos, medidas previstas contra a exposição ao benzeno, nas áreas onde elas desenvolverão suas atividades. Como disse, seja ela desde a produção, da manipulação, ao transporte, ao consumidor final. Todos têm que ter a mesma informação, gente. O mesmo treinamento, mesma capacitação, a mesma conscientização do que o benzeno pode causar a cada um, tá ok? Cabe aos trabalhadores, falamos, né, do empregador, agora dos trabalhadores, não utilizar flanela, estopa ou similares para conter respingos ou extravasamentos. É permitido o uso de toalhas de papel absorvente, desde que o trabalhador esteja utilizando luvas impermeáveis apropriadas. Utilizar EPI. Agora eu vou falar sério com vocês. Agora nós vamos começar a estreitar, né, o treinamento. Então agora eu vou falar diretamente com você, trabalhador. Olha lá. Não utilizar flanela, estopa ou similares para conter respingos ou extravasamentos. É permitido o uso de toalhas de papel absorvente, desde que o trabalhador esteja utilizando luvas impermeáveis apropriadas. Desde que, olha lá, o trabalhador esteja utilizando luvas impermeáveis apropriadas.
Não vemos isso acontecendo nos postos de abastecimento. Não vemos os frentistas utilizando esse EPI, equipamento de proteção individual. Olha para vocês verem o risco que vocês estão tendo no abastecimento. Não usam. Me cite um lugar que use. Infelizmente, isso vai ter, consequências progressivas na sua vida. Mas nós podemos mudar essa cultura, mudar esse procedimento, fazer o que está passando aqui na norma para vocês. O empregador, ele é obrigado a fornecer gratuitamente os EPIs a todo colaborador. E os trabalhadores são obrigados a usar e zelar por esses equipamentos de proteção individual. Então, pessoal, olha, não utilizar flanela, usam flanela, estopa. Nós vimos isso quando vamos abastecer nossos veículos. Então, não está sendo feita da maneira que é para ser feita. Vocês viram nos slides anteriores, vocês viram que acontece com a exposição ao benzeno. É um risco que pode se tornar fatal. Não brinque com a sorte, não brinque com o tempo, não brinque com aquilo que pode te causar uma doença que pode se tornar fatal, gente. Então, vamos fazer o uso desse material, vamos fazer o uso do EPI, vamos usar adequadamente, vamos nos proteger, protegendo a nós vamos proteger aos outros também, ok? Então, trabalhador, olha o que está dizendo aqui, não usar toalha flanelas e estopa ou similares, elas vão absorver e vai ficar um determinado tempo ali aquele material, você vai ter contato com a sua mão, e entra pelos poros, e entra na corrente sanguínea, e começa ali um processo de desenvolver a intoxicação dentro do seu organismo. Ah, nunca tive nada, mas pode ter. É organismo para organismo. Uns vão desenvolver mais rapidamente, outros vai lá na frente, mas aquilo ali está correndo dentro do seu organismo, tá ok? Vamos pensar muito bem, tá ok? Direito dos trabalhadores. Além do previsto na legislação vigente, serem informados sobre os riscos potenciais de exposição ao benzeno que possam afetar sua segurança e saúde, bem como as medidas preventivas necessárias. Confiar e valorizar o conhecimento e a experiência do trabalhador. Pessoal, olha lá, direito dos trabalhadores, Além do previsto na legislação vigente, serem informados sobre os riscos potenciais de exposição ao benzeno, que possam afetar sua segurança e saúde, bem como as medidas preventivas necessárias. Confiar e valorizar o conhecimento e a experiência do trabalhador. Gente, olha aqui, vocês estão tendo essa informação. Esse treinamento, ele é muito, mas muito importante para a sua vida profissional. Valorize, não brinque, tá ok? Então, o que quer dizer experiência, Experiência, você tem que experiência, faz 30 anos, faz 20 anos, faz 15 anos que eu trabalho em postos de combustível. Grande coisa. A experiência e a segurança, ela tem que estar nivelada, tem que estar junto, andar junto. Não adianta você ter experiência e não ter o cuidado na parte de segurança. Então, segurança e experiência, elas andam juntos, então tem que estar niveladas, tá? Então, nós estamos passando as informações a você. Cabe a você, depois de terminar o treinamento, a colocar em prática, a pensar, a refletir, a usar o EPI, a usar o EPC, a tomar os cuidados, a lavar as suas mãos. Eu estou falando, repetindo isso aqui, vou repetir mesmo. Porque no treinamento, depois que você terminar de assistir esse treinamento, a vida segue. Mas você tem que absorver na tua mente, no teu conhecimento, tudo isso está sendo passado. Tá ok? Vamos lá. Ainda, cabe aos trabalhadores,
Mínimo 4 horas renovada a cada 2 anos. Riscos de exposição ao benzeno e vias de absorção. Conceitos básicos sobre monitoramento ambiental, biológico e de saúde. Sinais e sintomas de intoxicação ocupacional por benzeno. Medidas de prevenção. Procedimentos de emergência. Caracterização básica das instalações. Atividades de riscos e pontos de possíveis emissões de benzeno. Dispositivos legais sobre o benzeno. Identificação das situações de risco e medida de prevenção EAD. Pessoal, vamos lá. Cabe aos trabalhadores, mínimo 4 horas renovadas a cada 2 anos, tá? Risco de exposição ao benzeno, vias de absorção. Conceitos básicos sobre monitoramento ambiental, biológico e de saúde. Como é que eu faço isso? Ora, informação que você tem no seu ambiente de trabalho, tá? Você tem livre acesso aos materiais que chegam, aos testes que são feitos antes de ser despejado aquele material nos tanques, né, que vai chegar até o consumidor. Então, todo esse material você tem sim que ter acesso. E isso tem que partir de você despertar, né, essa curiosidade de você fazer esse monitoramento também. Porque às vezes você enxerga de uma maneira, seu companheiro de trabalho enxerga de outra, e você chega ao denominador comum, fazendo o quê? A prevenção, o dia a dia, de você estar fazendo o melhor para a equipe toda de trabalho que envolve ali. Aquela pessoa que fica ali no caixa recebendo os pagamentos, ela também está envolvida dentro do quadro ali. Ela também tem que saber a mesma coisa que você está sendo passado. O caixa ali, o pessoal ali que trabalha dentro do ambiente, tem que estar atento e sabendo tudo o que está acontecendo, tá? Sinais e sintomas de intoxicação ocupacional por benzeno. Falamos nos vídeos anteriores aí, nos slides anteriores, o que pode ocasionar ânsia, vômito, né? Tontura, desmaio. Então tudo isso são sintomas. Ah, mas eu comi algo ontem lá em casa. Não, às vezes não pode ser. Você tem que imediatamente procurar um atendimento básico de saúde, falar onde você trabalha, o contato que você tem com o material para fazer um diagnóstico preciso, se caso você vier ter esses sintomas. Procedimentos de emergência. Dentro da própria FISP, a ficha de informação de produtos químicos, tem todo o procedimento a ser seguido por contato com esse material, entendeu? Qualquer tipo de contato, tudo está discriminado na FISP. Tem os telefones de emergência, o telefone do fornecedor, que vai prestar as informações corretas daquilo que, se tiver uma intoxicação mais ampla, né? Dependendo do que acontecer, tudo que tem na FISP, gente, procedimento de emergência, tem que estar na ponta da língua. Você não tem que, na hora que acontecer, sei lá, correr atrás da FISP. A FISP ela tem que ficar no local de fácil acesso a todo o colaborador, dá uma estabilizada na hora do serviço, você pega lá, dá uma lida, vai lendo, que você vai colocando aquilo ali na cabeça. Você tem que saber, porque na hora que acontece um acidente, um incidente, gente, as pessoas reagem de maneira totalmente diferente uma das outras. Tem pessoas que são muito próximas uma das outras, ela dá uma pipocada na hora de fazer um socorro, né? Porque ela tem uma proximidade com aquela pessoa, ela acaba se envolvendo naquele quadro que a pessoa está, e isso pode ocorrer algumas coisas que podem atrapalhar na hora do socorro, né? Na hora de fazer um atendimento. Mas somente pessoas preparadas, tem que ter uma equipe toda preparada em todos os turnos, tá? Não é somente o turno diurno, que fica no horário administrativo, mas se é um local que roda 24 horas, toda a equipe tem que ter uma pessoa de emergência especializada dentro da equipe, tá? Para monitorar, para fazer, se caso ocorra, ela fazer o atendimento correto, tá ok? Emissões de benzeno, dispositivos legais sobre o benzeno, né? Identificação das situações de risco e medidas de prevenção, né? Então, tudo isso você acaba encontrando também, fazer uma pesquisa no YouTube, né? No LinkedIn, tem várias fontes aí que tem acesso, que você vai ler esse material, vai falar, vai explicar, né? São diversos profissionais que tem, você encontra esse material é rico, né? Em informações,
Tem vários estudos, seminários que foram feitos e são feitos anualmente, tá? São materiais muito ricos que vai trazer informações importantes a você que tiver interesse, e tem que ter interesse, você que tem um contato, né, com esse tipo de material, se enriqueça de informações, procure saber, dá uma lida, perca um tempinho ali, ó, 15, 20 minutos na semana, não precisa ser diariamente, vai enriquecendo de informação sobre aquele material, né, os cuidados, você acaba tendo, né, uma consciência maior, né, de se cuidar e de cuidar das pessoas próximas a você, tá ok? Capacitação dos trabalhadores, vamos lá. Conferência do produto no caminhão-tanque, no ato do descarregamento. Coleta de amostras no caminhão-tanque com mostrador específico. Medição volumétrica de tanque subterrâneo com régua. Estacionamento do caminhão, aterramento e conexão via mangotes nos tanques subterrâneos. Descarregamento de combustíveis para os tanques subterrâneos. Desconexão dos mangotes e retirada de conteúdo residual. Abastecimento de combustível para veículos. Abastecimento de combustível de recipientes certificados. Vamos lá, gente. Falando agora um a um, né? Conferência do produto do caminhão-tanque no ato do descarregamento, né? Quando chega lá o caminhão para fazer o descarregamento, né, do produto que o posto pede, então tem a conferência do produto quando chega. B, coleta de amostra do caminhão-tanque com amostrador específico. Então, tem lá o recipiente que você vai fazer essa coleta para fazer análise preliminar antes de fazer o descarregamento. Isso é procedimento. Então, tem que ter o cuidado, colocar a luvinha, né? Colocar uma máscara, porque você vai estar de frente com um tanque aberto, né? Diferente de uma bomba de abastecimento no veículo. Então, os cuidados são amplos, tá? A medição volumétrica de tanque subterrâneo. Todo turno, todos os dias é feito esse procedimento, gente. A medição volumétrica, você pega a régua, abre lá a boca do tanque, coloca lá para ver a quantidade de combustível que tem naquele local. Então é diariamente que tem que fazer. E o procedimento ele tem que seguir à risca, né? Com um EPI adequado e ter todos os cuidados depois de fazer essa tarefa, tá ok? O estacionamento do caminhão, né? O aterramento, né? Fazer o aterramento desse material do caminhão-tanque antes de fazer o descarregamento, tá? Conexão via mangotes e tanques subterrâneos. A conexão, né, que fala via mangotes, ver se está totalmente conectado, porque na hora que começar a fazer o descarregamento, gente, é muito perigoso. Principalmente, você isolar com cones, tá? Aonde esse caminhão está fazendo o descarregamento. Por quê? Pode passar um desavisado ali na hora de fazer o abastecimento, uma moto ou um carro, bater nesse mangote e estourar a mangueira, um mangote em determinado momento que vai derramar subitamente esse material dentro daquele local. A chance de contaminação vai ser muito grande, tá? Então vai envolver muitas pessoas. Então ter que ter esse contato, esse procedimento aí feito, né, com excelência, tá? Descarregamento dos combustíveis para os tanques subterrâneos, né? Sabemos que todos os tanques dentro de postos são subterrâneos, né? Então agora tem uma norma nova que tem um tempo específico, esse material tem que ser trocado, mesmo, né, tendo o determinado tá em condições ainda de uso. Agora foi feita uma legislação nova para a substituição desses tanques, tá? A desconexão dos mangotes e retirada do conteúdo residual, né? Essa é a parte mais importante, quando você vai desconectar os mangotes, que acabou o abastecimento, e o importante agora, a parte residual que fica naquilo ali, né? Saber como você vai fazer esse procedimento para não ter um contato direto com o material, tá? O abastecimento do combustível para os veículos, isso é a todo tempo, a todo minuto que você está trabalhando ali. Não fica muito tempo ali as bombas livres, né? De um veículo ou outro parando para fazer o abastecimento, tá ok? E abastecimento de combustível em recipientes certificados, né? Certificados, que sejam aprovados, né, pelo Inmetro para poder fazer o abastecimento. Infelizmente, né, você vê ainda a gente chegando lá com
garrafa de 2 litros, desavisados que deixa acabar o combustível, né? Um outro recipiente que não seja, né? É proibido hoje, tá, gente? Está proibido, né, de fazer abastecimento de recipiente que não são, né, recipientes certificados. Muitos postos que você vai, se acabou o combustível aí, você tem que se virar porque tem que ter esse daí. Muitos postos aí eles estão já entrando, padronizando, já entrando nessa daí para não deixar abastecer sem, né, o recipiente certificado pelo Inmetro, tá ok? Cabe aos trabalhadores, vamos continuando, né? Limpeza de válvulas, bombas e seus compartimentos de contenção de vazamentos. Esgotamento e limpeza de caixas separadoras. Limpeza de caixas de passagem e canaletas. Aferição de bombas de abastecimento. Manutenção operacional das bombas. Manutenção, reforma do sistema de abastecimento subterrâneo de combustível. Outras operações e atividades passíveis de exposição ao benzeno.